Fazer esse vídeo aqui para falar do como que é o meu operacional aqui no Rengo, que vou começar a fazer uma série de vídeos aí mostrando as minhas operações diárias aí para ficar mais fácil de entender o que é que eu olho aqui para entrar em uma operação. Na minha tela aqui basicamente eu uso só esses indicadores que estão vendo aqui mesmo, que é um MACD que eu uso como intraday, um MACD que eu uso como tendência. Eu gosto de operar no gráfico de 15R. Na tela eu tenho, deixa eu dar uma diminuída aqui, essas linhazinhas aqui pontilhadas aqui, com essas duas amarelas, é o indicador que chama pivô. Não vai mostrar aqui no vídeo porque está mostrando só a tela principal, mas é o indicador que chama pivô. Eu uso dois com a configuração de 3 linhas, e um para abertura e um para fechamento. Além disso, eu uso 4 Prior Code, que é o de máxima em relação ao dia anterior, o de mínima em relação ao dia anterior, o de ajuste também em relação ao dia anterior, e o de fechamento, que é esse laranjado, que é onde o preço fechou no dia anterior. Por que eu uso esses pontos? Porque eu geralmente eu não uso Fibonacci, não uso geralmente esse tipo de coisa para buscar um alvo, e eles servem bem como alvos. São pontos importantes, principalmente o ajuste, quanto esses pontos amarelos aqui do pivô. Enfim, das médias aqui, vocês podem ver que essa média vermelha aqui, ela não age como uma média normal que vai acompanhando o preço. Na verdade é bem ao contrário, se o preço está de um lado, ela está do outro. Quando o preço passa para um lado, ela passa para cima. Se a gente for pensar nela como um imã, não sei se vocês já viram quando você pega um imã e tenta colocar os polos iguais e eles vão se repelir, e eu uso a combinação dela com a média normal justamente por isso, porque uma tem que estar de um lado e outra tem que estar de outro para me sinalizar a tendência, se é uma tendência de alta ou baixa. Principalmente para eu que sou muito visual, me ajudou muito porque tinha aquele negócio, né, de opera a favor da tendência, opera a favor da tendência, mas como é que eu vou saber qual é a tendência? E o meu operacional, ele é baseado justamente para isso, para eu fazer operações a favor da tendência e operações contra a tendência. Para eu identificar, por exemplo, uma tendência de alta, teoria de Dow, né? O que você tem que ter? Você tem que ter fundos e topos ascendentes. Mas para isso, para até você ter um histórico no gráfico que te mostra que você tem topos e fundos ascendentes, às vezes você já perdeu a oportunidade ou o preço já andou o que tinha que ter andado. Aqui, como aqui, por exemplo, né, aqui o preço abriu aqui, esse aqui no dia 8, ontem, abriu aqui, subiu, fez um topo, depois fez outro, depois fez 3 e depois ele já reverteu a tendência. Ou seja, aqui quando você percebia que era uma operação, uma tendência de alta definida, você já tinha perdido essa operação. As médias, elas me mostram justamente isso. Então, por exemplo, se eu tenho ela nessa posição aqui, que é a verde aqui, o preço acima dela, e a vermelha abaixo dela, inclinadas para cima, é uma tendência de alta. Aí eu uso mais 2 filtros para me confirmar essa tendência, que é o MACD intraday, que é o histograma tem que estar acima da média. Está acima da média, é uma tendência de alta. Aqui o intraday, né, e aqui o tendência. E o tendência ele também tem que estar nessa mesma confirmação, que é o histograma também acima da média. Então eu tenho essas 3 confirmações, aí eu tenho uma tendência de alta. E o que eu vou esperar nesse cenário aqui, olhando só para essa parte, aqui, com essa linha aqui para aqui, que é até onde eu tinha as confirmações, né? Porque a partir desse ponto aqui, o histograma já passou para baixo da média, ou seja, dos 3 filtros que eu uso, esse aqui ainda estava dando compra, porque o histograma ainda estava acima da média, as médias ainda estavam em posição de alta, mas esse aqui já tinha perdido. Então, quando acontece essa configuração de um dos 3 perder o alinhamento, aí eu já não penso mais em compra, aí eu vou esperar ver o que acontece, para aí depois eu ter de novo os 3 cenários alinhados para eu poder fazer uma entrada. Que justamente a operação de reversão, que é o que eu digo. Aqui nesse cenário aqui, o que dá para você fazer nesse cenário? Aqui o preço despencou, aqui não daria uma entrada, no meu modo operacional, usando aqui o 15R, né? Às vezes se usasse um tempo gráfico menor, nesse ponto aqui, onde teve aqui o preço de ajuste e um dos pivôs aqui, tá vendo que deu um rabinho bem grande aqui? Aqui provavelmente se tivesse com um tempo menor, de 15, ou de 10 ou de 11R,
provavelmente aqui deixou um garfinho que daria a possibilidade de uma entrada, mas no tempo maior aqui que eu uso, que é o 15, não deu. Mas aqui, ó, aqui, a partir desse ponto aqui, a gente já tem aqui o alinhamento dos três cenários, que é o intraday também dando venda, que é o preço abaixo da média, e o tendência a partir daqui, ele também começou a dar esse mesmo sinal. Histograma abaixo da média, então estou pensando em venda. E aqui nesse ponto as médias cruzaram, então a partir daqui realmente eu já tinha minha validação aí para fazer venda. Aí nesse cenário o que eu espero? O preço vai embora e ele vai retornar na média. Retornou na média e eu ainda tenho as três condições alinhadas, que é a configuração das médias aqui dando venda e aqui dando venda também nos dois MACDs, aí eu entro. Então deixou esse martelinho aqui, quando eu vou retornar a média, eu entro. Como é que vão ser os meus alvos aqui? Se eu tenho um alvo aqui para baixo, que seria esses pontos aqui do pivô, eu espero vir nele. Se, por exemplo, geralmente eu não sou de pegar operação muito longa não. Então, por exemplo, entrando aqui, se me desse aqui 150 pontos, aqui eu já garantiria. Ó, se voltasse esse aqui, eu já estava com garantido aqui em 150 e já sairia, seria estopado violinado da operação. Mas se eu ver aqui que a tendência está muito forte, eu ainda posso garantir aqui só no 0 a 0 ou pelo menos um pouquinho aqui de onde eu entrei, que eu não seria estopado aqui, ó. E colocaria o alvo aqui, principalmente porque aqui tem pontos muito importantes, né, que é o ágil, a mínima, né, do dia anterior, na verdade, e um pivô bem em cima. Então aqui provavelmente aqui daria para segurar essa operação até aqui, daria uns 300 pontos aí nessa operação. Agora aqui sim, ó, aqui já daria para fazer uma bela de uma operação de reversão de tendência, que é, tô vendo aqui que as médias estão afunilando e um dos filtros já perdeu aqui, ó. Quando fez esse fundo aqui, já deu uma divergênciazinha aqui no MACD e o histograma passou para cima da média. Então aqui, ó, já perdeu. Aí eu tenho as médias ainda dando venda, eu ainda tenho tendência dando venda, mas o intraday aqui ele já perdeu, então aqui já não dava mais venda. Aqui eu já começo a pensar em compra. Aqui, quando eu estou vendo aqui que as médias vão cruzar e os MACDs aqui já estão dando compra, eu já posso entrar nessa operação no cruzamento aqui para pegar uma operação de reversão de tendência. Então as operações que eu faço basicamente são essas. A favor da tendência, se é uma tendência de alta, eu vou ter os três aqui, espero o retorno na média e entro. Venda é o contrário do que está dando na compra aqui, né? Tem esses três alinhados aqui, que é as médias e os MACDs, espero o retorno na média e entro. E na reversão de tendência, quando o preço começa a funilar aqui, que já provavelmente já deu aqui uma grande queda aqui, é porque o preço já está se perdendo força aí nessa tendência de baixa, eu aguardo aí para entrar aqui numa operação de compra. Hoje, por exemplo, porque aqui, ó, vou voltar aqui alguns dias aqui, ó, todos os dias que você tem tendências bem definidas de alta ou de baixa, funciona muito bem essa configuração. Aqui mesmo, ó, o preço já abriu em cima e desceu aqui com força, né? E aqui ainda não tinha configuração aqui, como eu disse, quando dá essa porrada para baixo aqui é difícil conseguir pegar essa operação, porque aqui você só tinha duas confirmações até esse ponto aqui, né? Onde deu esse garfinho aqui, que era os MACDs alinhados, mas as médias não. Então eu não pegaria uma queda desse tamanho. Mas aqui, como aqui ainda estava dando condições aqui, ó, no retorno à média, aí aqui daria uma operação. Aqui do mesmo jeito quando teve a reversão de tendência, né? Aqui não deu uma operação muito boa aqui. Agora aqui já nesse dia aqui já foi uma excelente oportunidade, ó, desde o começo do dia dando venda em todos os indicadores. Aqui no tendência já perdeu aqui, no tendência na verdade continuou dando, no intraday que perdeu, e as médias cruzando. Então aqui foi uma grande operação aí de reversão de tendência, buscando de novo os pivôs amarelos aí, até que perdeu de novo e foi. O maior problema aqui desse filtro é de operações como aqui, ó, por exemplo, fica lateral, tá vendo? Apesar de ter dado uma grande pernada, as médias são lentas, então por um filtro, porque os três têm que estar alinhados, você perder a operação que não daria para entrar. Hoje também, que foi dia 9, ó, o mercado andou muito de lado aí no começo do dia, né? Basicamente fez um M grande aí, mas ficou dentro desse range aqui, tô fazendo topo e fundo aqui, só dando suporte e resistência, e não deu muita confirmação, porque aqui mesmo, ó,
as médias aqui nesse cenário aqui estava dando compra, né, na configuração que elas estavam, e o preço estava caindo, mas aqui nos MACDs já estavam dando venda, mas não dava operação. Aí aqui nesse ponto aqui, ó, aí sim teve um alinhamento, que foi quando o preço voltou aqui para as médias e teve o cruzamento dela, que aí a vermelha ficou para cima, a verde para baixo, que é uma confirmação de venda, e os MACDs aqui estavam alinhados também para venda. Então aqui deu uma operação aqui, deixou esse primeiro martelinho aqui, uma operação aqui de 177 pontos. Depois o preço subiu muito, voltou e ficou bagunçado aqui, tá vendo que fica nesse vai e vem aqui. Quando tá nesse padrão aqui, aí é bom não operar porque realmente tá lateral. Aí depois mais tarde deu outra operação aqui, que foi onde teve o cruzamento das médias aqui, os MACDs também dando condição. Então aqui deu uma entrada, porque foi bem no retorno à média que ela já tinha cruzado. Então aqui era uma excelente entrada nesse primeiro martelo aqui. Com preço aí, primeiro no ajuste, depois no fechamento. 300 pontos de operação, chegou a dar mais, mas não foi. O preço retornou à média aqui, e aqui ainda as médias não se cruzaram, tá vendo? Chegou a dar um beijinho aqui, mas cada uma foi para um lado depois, e aqui os MACDs começaram a dar de novo condição aqui. Então aqui já dava uma outra operação aí de quase 600 pontos, mais de 600 pontos. Então basicamente é isso que eu olho. É bem objetivo, não tem muita dificuldade, e o que você tem que... Aqui no claro eu estou simplificando, né? Que é você só ver as confirmações dos indicadores para saber se você pode entrar numa operação ou não, mas o que realmente você tem que olhar é o preço, o movimento que o preço está fazendo. Então, por exemplo, vou pegar aqui aquele dia que eu estava olhando, esse aqui, ó. Quando você está olhando, por exemplo, para um dia igual esse aqui, que dá uma porrada dessa para baixo aqui, não tem nada no preço que te fala que vai cair desse jeito, não tem nenhum padrão definido aqui mostrando que vai acontecer. Então não dá pra você operar pensando nisso aqui. Mas aqui, ó, quando você vê que o preço vai retornar aqui, você pode sim, às vezes, tentar pensar na operação usando os indicadores para te ajudar a confirmar. Mas em outros cenários que você já tem, por exemplo, uma tendência definida e o gráfico e o preço te mostrando o que ele está fazendo, é mais simples.